Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre completou 79 anos neste mês de abril. E por isso, na abertura do programa de hoje, a nossa convidada é a enfermeira e diretora do HPS, Tatiana Breyer. Diretora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nós do HPS saudamos essa iniciativa da TV Câmara justamente porque é um hospital de referência dos gaúchos, né? Não é um hospital da cidade, ele já ultrapassou muitas fronteiras e assim a gente quer continuar. Perfeito. Sempre tem alguém que tem alguma história com o HPS, né? O HPS, nos seus 79 anos, esse ano eu falei ainda numa das atividades que a gente teve, que ele é um senhor que merece todo o nosso respeito e a nossa honra em trabalhar nessa instituição, que é uma instituição de referência para os gaúchos, né? Dentro daquilo que nós fazemos de melhor, o atendimento aos pacientes graves, com situações de urgência e emergência, principalmente nas situações relacionadas ao trauma, são atendidos com primorosa excelência dentro da instituição que a gente trabalha. Isso que eu gostaria de referir com a senhora, né? 79 anos, dia 19 de abril, né? Isso. A data aí do aniversário do HPS, e é uma referência no trauma, né? No Rio Grande do Sul. Gostaria que a senhora falasse, então, né, como é que é feito, como é que é esse tipo de atendimento lá, né? Que é diferente de um outro tipo de hospital, né, diretora? Quando o HPS nasceu, em 44, né, a cidade tinha um outro formato. Nós tínhamos pouquíssimos acidentes de trânsito, se a gente for comparar com os dias de hoje. Mas, além disso, as questões de violência também cresceram muito. Então, ferimentos por arma de fogo, por arma branca, são atendidos no HPS. Além disso, nós temos aí o Centro de Tratamento de Queimados, que a gente está, né, lutando para conseguir reformar e deixar em condições para atender a população. A questão da pediatria, nós somos a primeira unidade de trauma pediátrico do Brasil. Agora já tem outras que estão no mesmo caminho que nós, mas nós somos referência nisso. Então, as crianças vítimas de queimadura, de violência, que infelizmente ainda acontece, né? E a gente sabe que é uma realidade que está crescendo, afogamentos que muitas vezes são fatais, mas quando a gente consegue resgatar a vida quando ela está indo embora. Então, essa é uma das coisas mais difíceis para nós, porque suportar a pressão, né, tanto para quem está sendo atendido quanto para quem está atendendo, exige muito treinamento. Trabalhar em equipe, eu acho que é a nossa principal característica. Assim. Nós conseguimos, hoje, manejar um trauma grave de uma maneira muito organizada e dificilmente isso pode ser ensinado rapidamente. Então, são anos de uma história que a gente está tentando preservar, manter, para que isso não se perca ao longo dos anos, né? Isso é um legado, né, diretora? Assim, eu não tenho dúvida disso, né? É um hospital que entrega para a cidade o seu melhor, né? Nós temos lá os melhores profissionais, as melhores metodologias de exame diagnóstico. Ainda nos faltam muitas coisas, mas definitivamente a gente sabe o que precisa fazer e a gente sabe o que precisa para atender bem os pacientes. E a senhora toca num ponto fundamental aqui, me parece, diretora, que é essa questão da sincronia, né, das equipes, né? Porque ali, como se diz no popular, né, o tempo fechado o tempo inteiro, né? Toda hora, né? Só casos graves, né, que chegam ali, né? Exatamente. O que a gente sabe é que as emergências hospitalares, de uma maneira geral, elas têm um serviço que tem vários profissionais envolvidos. E as emergências de Porto Alegre são de uma capacidade técnica absurda, né? Nós temos excelentes serviços, né? Porto Alegre é um polo de saúde. A gente e tem muito orgulho dessa característica da cidade. Mas, hoje em dia, se uma pessoa tem um acidente de trânsito, ela não vai para as outras portas. Ou ela vai para nós, ou ela vai para o Cristo, que é o nosso outro irmão lá, né, da Zona Norte. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto. Às vezes, uma situação de uma falta de um profissional ou de um equipamento que entra em manutenção, a gente faz uma coisa bastante combinada com os hospitais da rede. Trabalhar em rede é fundamental para que dê certo. Perdão. Fala um pouquinho, diretora, do tamanho, né, dessa instituição, né, em termos de número de atendimentos, servidores, leitos, né, para a gente também ter uma ideia, né, do que é o HPS. Falo. Até assim, ontem à noite nós fizemos uma ação
muito importante. Ontem à noite nós tínhamos mais de 40 pessoas na emergência, que tem capacidade para 14. Essa ação ela foi estratégica porque a gente precisou, atualmente a gente está com uma unidade contingenciada porque nós vamos reformar o telhado, né? Teve várias situações de vazamento lá, nós estamos para fazer essa licitação para reformar e essa unidade está fechada para a gente poder fazer a reforma. Todos os pacientes desceram para um outro andar e essa unidade ficou lá fechada. Então, ontem à noite a gente precisou lançar mão de alguns leitos dessa unidade, sem colocar em risco a vida de ninguém e nem sob nenhuma situação de circunstância duvidosa, mas a gente colocou alguns pacientes que estavam na emergência nesse lugar. Por quê? Porque a nossa porta de entrada está permanentemente aberta. E é isso que a gente entende, assim, que esse é o nosso papel, né? De não fechar a porta nunca. Nós temos um hospital que hoje tem 85 leitos, ele atende em média 350 pessoas por dia na porta de entrada, das mais variadas especialidades. Somos uma das únicas portas abertas 24 horas de oftalmologia do estado, bucomaxilofacial, otorrino e oftalmologia. Além da questão da traumato, que sem dúvida nenhuma é nosso maior demandador, né? Além disso, nós temos, então, aproximadamente 1.400 trabalhadores. Desses, 1.000 são servidores e 400 são terceiros. Números gerais, né? Sim, só para a gente não entender o tamanho que tem essa instituição. Nesses 85 leitos que a gente tem disponíveis para a operação do hospital, a gente tem trabalhado de uma maneira muito ajustada para não ter desperdício. Então, dentro do hospital, nós temos um núcleo interno de regulação que faz um trabalho brilhante, né, sob a coordenação de uma equipe que conhece e domina o hospital. Domina para dentro e domina para fora, sabendo o que a gente pode dar de alta segura, que mecanismos de deshospitalização que a cidade possui, como o Melhor em Casa, que é um serviço de primeira linha, a oxigenoterapia domiciliar, e quais os outros, todos os outros serviços que a rede da cidade, que a rede de saúde de Porto Alegre dispõe. Além disso, a gente tem hospitais que são muito parceiros nossos, como o Hospital de Clínicas, hospitais de alta complexidade, né? Santa Casa, Clínicas, Conceição e o São Lucas, que atendem até onde a nossa complexidade vai. Então, tem pacientes que chegam lá e têm uma descoberta de uma situação de oncologia, por exemplo. A gente não consegue fazer o tratamento desses pacientes. Então, eles são redirecionados através do complexo regulador para terminar o tratamento e fazer todo o segmento do tratamento naquela especialidade. Tem esse papel também, né? Com certeza. De fazer esse Mas eu queria destacar, assim, se tu me permites, claro, né? Hoje em dia, nós temos um plantão presencial de 13 especialidades médicas. E isso nos garante um tempo de passagem muito rápido. A gente mediu os tempos de emergência, né? E eu não tenho dúvida, assim, que a nossa emergência é bastante completa. Às vezes nos faltam alguns equipamentos diagnósticos, como, por exemplo, ressonância magnética, né? Que a gente não tem. Mas a gente tem outros equipamentos que podem ajudar no diagnóstico. E isso é fundamental para o paciente. Saber que ele vai lá, ele vai fazer tudo o que ele precisa e ele vai sair dali com um diagnóstico, um tratamento ou pelo menos um encaminhamento para aquilo que a gente não consegue tratar. Isso é fundamental, né? Que a senhora toca, né, diretor? Porque tempo é vida, né? Então, muitas vezes ali, tu chega ali, tu não tem muito o que pensar. Então, se as equipes não estiverem extremamente treinadas para aquilo, né? Nós temos uma característica que para mim é motivo de muito orgulho e que, assim, eu costumo dizer que eu não faço nada sozinha, né? Ninguém faz nada sozinho. E eu tenho trabalhado muito essas questões com as nossas equipes, porque, de fato, quando os nossos médicos, os nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, eles estão juntos, eles produzem muito melhor. Então, a gente tem situações onde são instituídos protocolos, né? E esses protocolos dão muito certo, porque está todo mundo sabendo cada um o seu papel. Nós temos lá algumas coisas que são disparadas, como o protocolo vermelho, né? Que é quando o paciente tem que ir para a cirurgia em até 15 minutos.
E isso acontece no HPS. Então, a gente sabe fazer o que a gente precisa, né? E às vezes o que nos falta são, às vezes, recursos, às vezes é um investimento que a prefeitura tem feito e a gente tem colocado a gente trocou quase todas as camas hospitalares, compramos equipamentos, né? E tem várias coisas que a gente quer fazer ainda ao longo dos próximos anos. Perfeito. A senhora citou na entrevista aqui, diretora, a UTI de queimados e a UTI pediátrica, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esses dois setores, né, que são reconhecidamente, né, de muita qualidade, né, no atendimento, né? Eu não tenho dúvida disso. A nossa UTI de trauma pediátrico, ela é uma UTI que esse ano de 2022 nós fizemos uma ampliação com recursos de emenda parlamentar e recursos do Tesouro Municipal que foram colocados para fazer uma reforma. Ficou lindo, né? Então nós tínhamos há 20 anos 8 leitos dedicados para atendimento ao trauma pediátrico. E o que acontecia com as crianças, né? Elas iam lá, faziam o atendimento inicial, faziam a internação na UTI e muitas vezes elas não tinham um leito, um quarto adequado para ficar depois desse tratamento inicial na UTI. A gente conseguiu fazer essa reforma e entregamos para a população agora um total de 15 leitos que são dedicados para as crianças. E isso para nós nos deu encheu o nosso coração assim, de alegria, porque as famílias estão melhor instaladas, os pais têm lugar para ficar, tem todo um desenho da unidade, uma ambiência que ficou muito lindo, assim. Então a gente tem muito orgulho desse serviço. Os queimados, a gente está neste momento, faz uma semana mais ou menos, transferimos os pacientes do centro de tratamento de queimados, que ficava no 5º andar, para o 4º andar. Para quê? Para que a gente reforme o telhado. Faz uns 20 anos, eu acho, nem sei, que o telhado do HPS tem problema. A gente conseguiu um recurso também com uma deputada que nos deu um dinheiro de emenda e depois mais um dinheiro do Tesouro Municipal que foi selecionado para isso, para fazer essa reforma. Essa reforma é fundamental para o HPS. Porque a gente daí consegue ocupar lugares onde hoje eles estão fechados. Porque a gente, assim, eu tenho 3 grandes medos. Incêndio, que o telhado tenha algum problema e acabe caindo, ou uma invasão, né, por as questões de violência. E tanto as questões do incêndio, que estão sendo tratadas no PPCI especial para o HPS, quanto as questões do telhado estão sendo... hoje começa a demolição das casas, né? Que é um outro projeto de expansão do hospital e que vai conseguir dar um pouco mais de qualidade e ambiência para esses pacientes. Então, tem um projeto de expansão e tem todas as reformas, né? Tem dinheiro que a gente está buscando para isso. Perfeito. Sobre o telhado, diretor, o que a senhora estima em termos de prazo, início de obras, conclusão? Então, o processo licitatório, ele teve várias idas e vindas, assim, né? Uma delas foi ano passado ainda, e a gente teve que ajustar todo o projeto, né? Porque uma contratação de uma obra pública, ela não é igual como a gente faz na casa da gente, né? Tem uma série de detalhes que precisam ser sanados antes desse processo ir para fora. E isso tudo foi consertado. A gente teve ainda semana passada um último ajuste que no departamento de licitações nos recomendou fazer para que esse processo saia e tenha a concorrência, né? Até as empresas que têm esse tipo de atendimento, né? Que é a parte de telhas e também de estrutura do telhado, podem acompanhar no pregão de obras públicas, que isso vai estar aí para listar em breve. Então, a gente quer que todo mundo concorra para ter várias pessoas interessadas, várias empresas para fazer essa obra. E aí é que nós vamos conseguir fazer a reforma do centro de queimados. Hoje, os pacientes queimados estão sendo atendidos dentro das unidades de internação e na UTI, mas o que a gente quer é concentrar esses pacientes, porque a gente acha que ganha com isso. A gente já teve um modelo semelhante, mas não tínhamos os leitos de enfermaria na completude. A gente ampliou os leitos de queimados, éramos 4 leitos, passamos para 10 leitos. Isso depois da pandemia ali, né? E foi super importante, porque a fila do Estado, ela só cresce. Só cresce, né? Só cresce. Então, a gente tem demanda para atender queimado aí que não tem fim, né? E é importante. E alguns serviços fecharam no interior, né? Isso é importante a gente ter essa disponibilidade para a população. O grande queimado tem que vir. A gente alerta, então, já de antemão, né, aos cuidados em casa, com escaldamento com as crianças. Agora nós vamos chegar no inverno, pelo amor de Deus. Por favor, né?
Cuidado com as lareiras ecológicas, né? Cuidado com faísca e propulsão de fogo, espiriteiras e coisas que as pessoas às vezes enjambram, né? Para não fazer isso, porque é fundamental e preserva a vida. Certo, já fica a orientação aí, né? Já de antemão aqui já nós queremos deixamos lançar uma campanha, antemão aqui já deixamos essa orientação. Diretora, então nesse caso, né, por exemplo, o que a senhora cita para fazer essa reforma aí na UTI de Queimados, o telhado é fundamental também nesse processo, né? A partir de dando tudo certo, diretora, quanto tempo a senhora estima de obra? Assim, isso é difícil, mas assim... O nosso projeto executivo está estimado que a obra dure pelo menos 6 meses, essa do telhado, né? A gente está buscando dinheiro do BID, né? Que nós concorremos num portal aí de lista de obras e de projetos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e nos foi assinado como positivo. Então tem toda uma tramitação para a gente conseguir reformar os queimados e fazer um novo centro de imagem no HPS. Perfeito. E eu posso trazendo notícias para vocês para poder acompanhar atualizando isso. aqui. Com certeza. Diretora, eu queria lhe agradecer aqui por esse trabalho, né, realizado pela senhora e por toda a sua equipe, né, no HPS. Lhe parabenizar pelos 79 anos da instituição, né, que é uma referência, né, como a senhora falou aqui, e basicamente todo mundo ou conhece alguém que já teve uma história aí com o HPS, né, e muitas delas de voltar à vida, digamos assim, né, ter uma nova chance graças ao HPS, né. Eu tenho muito orgulho desse hospital. Eu comecei a minha vida na prefeitura, no resgate, né? Eu trabalhei no SAMU, do qual eu tenho muito orgulho também. Era um trabalho lindo, mas aí a gente começa a pensar em outras coisas. Eu queria ter filha, engravidar na ambulância, aquela confusão, mas eu hoje faço a gestão do hospital depois de ter ficado alguns anos na UTI de trauma lá como enfermeira, e eu faço isso com muito orgulho e muita dedicação. Perfeito. Diretora, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tá certo. A gente conversou aqui no programa de hoje, no Jornal da Câmara, com a diretora do HPS, Tatiana Breyer, quem a gente agradece e parabeniza mais uma vez pelo trabalho e parabeniza a instituição pelos 79 anos. Estamos falando em saúde e seguimos falando em saúde aqui no Jornal da Câmara, pois os vereadores da Cosman visitaram o Hospital da Restinga para avaliar a situação dos atendimentos. A visita aconteceu depois de reclamações referentes à demora no atendimento e até questões relacionadas à higiene do hospital. Desde que o centro oftalmológico abriu, em maio do ano passado, já foram feitas mais de 30 mil consultas oftalmológicas aqui no Hospital da Restinga Extremo Sul. Ao visitarem o hospital, os vereadores se depararam com um problema ainda maior. O contrato do setor responsável pela oftalmologia do complexo acaba no próximo domingo, dia 30 de abril. O presidente da Comissão de Saúde, José Freitas, comentou a situação. Vamos fazer um ofício para a Secretaria de Saúde, porque nós queremos detalhes, porque se não renovar esse contrato até o dia 30 agora, o que a direção vai ter que fazer aqui? Mandar os médicos embora. E mandando os médicos embora, automaticamente essas milhares de pessoas atendidas aqui, inclusive aqui no Hospital Restinga, eles atendem, tomei até como surpresa, eles atendem não só a população de Porto Alegre, como da grande Porto Alegre também e até interior do estado. Tem uma demanda muito grande e não pode parar. Por isso que nós, da nossa parte de vereadores e Cosman, nós vamos cobrar lá o executivo para que esse contrato seja assinado o mais breve possível. Já o diretor técnico do hospital, Carlos Casartelli, destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado pela equipe médica. Nós temos a consciência de que o resultado do trabalho feito nesse 1 ano de oftalmologia significou muito para a população, muitas coisas positivas, centenas, milhares de pacientes que foram atendidos, e é claro que, infelizmente, em alguns momentos a gente falha e nós estamos aqui para tentar melhorar aquilo
que precisa ser melhorado. Em relação à limpeza das áreas compartilhadas do hospital, como banheiros e sagões, Casartelli afirmou não haver funcionários suficientes para a realização deste trabalho. Por isso, a solução, segundo o gestor, foi mudar a escala de trabalho da equipe. Antes, trabalhavam 12 horas e descansavam 36, e a partir de agora, os servidores trabalharão 6 horas diariamente. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!